A economia do Brasil vai entrar em colapso, a mão de obra vai se tornar escassa e o preço de todas as coisas vão subir. Você poderia dizer que são argumentos alarmistas sobre o fim da escala 6x1 aqui no Brasil, mas não, essas são algumas justificativas usadas por senhores de escravos que defendiam a escravidão em pleno século XVII. Com toda essa discussão sobre a escala 6x1 e o fim dela, nós vemos tantas coisas sendo ditas que eu mesmo resolvi pesquisar. Afinal, será que esse avanço que os trabalhadores pedem pode ser tão ruim para o Brasil e para a economia? E não existe nada melhor que voltar para trás e buscar na nossa própria história para ver o que aqueles que eram contra os avanços e os direitos trabalhistas diziam. E bem, ironicamente, não é muito diferente do que vemos hoje. No contexto mundial, a Moral Health Act, ou a Lei da Saúde e Moral dos Aprendizes de 1802, é apontada como a primeira regulamentação trabalhista da história. Ela foi elaborada pelo então primeiro-ministro do Reino Unido, Robert Peel. Robert era dono de uma das maiores companhias têxteis da época, na qual a força de trabalho era a maior parte dos chamados aprendizes, jovens que vinham das paróquias para trabalhar nas grandes fábricas. Sem escala de trabalho fixa, os aprendizes podiam trabalhar durante a noite, até mesmo de madrugada, em turnos que duravam 10 ou mais horas. Além disso, eles dormiam e comiam nas fábricas, geralmente nos andares superiores, e eram trancados nos períodos de fora do seu turno. Em 1784, um grande surto de febre maligna atingiu uma das fábricas de Robert, e as condições péssimas de trabalho e higiene foram apontadas como as maiores causas. As autoridades contrataram médicos que nos anos seguintes revelaram que o confinamento extremo, a falta de higiene e a escala exaustiva vista durante a inspeção seriam tão danosas a longo prazo quanto o surto de febre. Entre os principais pontos dessa lei era a limitação da jornada de trabalho em 12 horas, excluindo intervalos, além da exigência de alojamentos adequados e limpos e a inspeção regular de médicos. O ponto fraco é que essa lei não tratava das crianças, que formavam um número alto de trabalhadores dentro das fábricas do Reino Unido nessa época, que a princípio representava até 20% da força do trabalho do país durante a Revolução Industrial. Essa lei, na realidade, era focada apenas nos aprendizes, que tinham entre 10 e 21 anos de idade. No entanto, ela não foi cumprida corretamente. A falta de fiscalização e a própria falta de interesse do governo em plena Revolução Industrial, onde a economia estava explodindo, fez com que, aos poucos, as exigências fossem esquecidas. Somente 3 décadas depois, também no Reino Unido, que surgiram as primeiras legislações que começaram a abordar o trabalho infantil. O Factory Act, de 1833, estabeleceu que crianças só poderiam trabalhar a partir dos 9 anos e que haveria também uma limitação de horas para os menores e adolescentes entre 9 e 16 anos. Os grandes empresários dessa época ficaram malucos e argumentaram que a lei acabaria com as fábricas e a produtividade da indústria, visto que as crianças eram fundamentais dentro delas. Eles diziam que somente as crianças poderiam realizar determinadas tarefas, como manusear peças pequenas como parafusos, e que só elas podiam limpar espaços apertados e confinados, porque apenas crianças tinham as mãos pequenas suficientes para isso. Os donos de grandes fábricas também disseram que os adultos não conseguiam aprender o trabalho corretamente, e era muito mais difícil e demorado ensiná-los as atividades da indústria quando eles eram mais velhos. E dessa forma as crianças eram essenciais, pois conseguiam aprender muito mais rápido e com mais facilidade, e que já estariam completamente treinadas quando chegassem na fase adulta. E como já não fosse o ridículo bastante, enquanto grande parte dos filhos dos grandes empresários passavam mais tempo na escola, na universidade e dentro da fábrica onde seus pais aprenderam a serem gestores e como administrá-las, outras justificativas desses mesmos empresários, revoltados com as novas leis, diziam que diminuir a jornada de trabalho induziria ao aumento da criminalidade, que manter os trabalhadores mais horas dentro das fábricas era uma forma de mantê-los ocupados e também vigiados, longe de qualquer possibilidade deles fazerem crimes nas ruas. Quando, mais tarde, começaram a ser impostas leis que determinavam melhores condições de higiene e salubridade dentro desses prédios, como a limpeza diária, o aumento de janelas e ventilação, houve uma grande resistência do empresariado, dessa vez com a justificativa de tais leis e reformas seriam muito caras para os cofres das indústrias, e de que muitas empresas seriam fechadas tamanhos custos da modernização. Enquanto isso, o país tropical, o Brasil, está anos-luz atrás. Muito distante da industrialização, a economia do país era movida pela agricultura com mão de obra escrava. Em 1824, há 200 anos atrás, era outorgada pelo imperador a primeira Constituição do Brasil. Essa Constituição foi feita totalmente pela vontade de Dom Pedro I e ignorou por completo qualquer questão relacionada a direitos trabalhistas e muito menos tocou no assunto da escravidão. Em 1888, acontece a abolição da escravatura no país, seguida pela proclamação da República em 1889. Na época, a ideia de acabar com a escravidão no país foi amplamente criticada pelos senhores da fazenda e até mesmo pela igreja. Eles argumentaram que o fim da escravidão geraria o colapso econômico do país, primeiramente porque não haveria condições financeiras de se pagar um salário
salário para os trabalhadores, depois que, nas palavras deles, os negros precisavam da disciplina escravocrata, que sem o regime escravocrata, os mesmos não teriam consciência nem disciplina para continuarem produzindo. E como se já não bastasse o tamanho absurdo, viam deles diversas outras bizarrices que tentavam justificar por que a escravidão deveria continuar. Para os conservadores e para a igreja, a escravidão era vista como algo natural. Logo, a escravidão era necessária na visão deles para manter o equilíbrio e o bom funcionamento da sociedade brasileira. Tudo isso, sim, parece absurdo hoje, ou nem então. Quando olhamos para os dias de hoje e vemos muitas pessoas quase que usando os mesmos argumentos, defendendo essa escala, que é literalmente a nova escravidão moderna. E quem está acompanhando já deve ter visto diversos argumentos contra. O maior deles, que foi usado tanto por políticos como grandes empresários e até economistas, é de que o fim da escala 6x1 no Brasil acabaria com a produtividade do brasileiro, que de acordo com muitos deles já seria baixa. Existem alguns dados e fontes que mostram que a produtividade do brasileiro é de 1/4 comparada com o de um trabalhador americano, por exemplo. Porém, ao analisar esses dados, a gente vê que isso está longe de estar diretamente relacionado com a jornada de trabalho. Um dos principais parâmetros para a medição da produtividade de acordo com esses índices é o nível de capacitação e estudo dos trabalhadores, assim como a utilização de máquinas e equipamentos avançados e modernos, e que certamente deixa o Brasil para trás, visto que somos um país com uma indústria totalmente sucateada, com grande foco no setor de serviços e agronegócio, que muitas vezes não tem profissionais e mão de obras capacitados, e que por sua vez estão longe de usar equipamentos de alta tecnologia, como é o caso da indústria. Resumindo, a medição dos índices de produtividade não considera a carga horária de trabalho, visto que muitos países desenvolvidos têm uma carga de horário semanal muito menor do que o Brasil. É o caso de países como o Canadá, a Austrália, a Alemanha e até mesmo França, que eu acredito aqui que ninguém precisa entender muito de geografia ou política para saber que são muitos mais desenvolvidos que o nosso querido país. O ponto é que todos esses países já são muito mais industrializados que o Brasil, o que torna sua indústria muito mais eficiente e produtiva. Além disso, alguns estudos apontam também que a jornada de trabalho exaustiva pode levar a sérios problemas de saúde, desde o estresse extremo até mesmo a depressão. Um pequeno exemplo disso é o caso dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, que além de possuir uma jornada que por si só já é extensa, fazem plantões de horas, muitas vezes virando à noite. Tudo isso trabalhando em condições de extremo estresse e lidando com situações de vida ou morte quase todos os dias. E acima de tudo, ganhando muito, mas muito pouco. Essa categoria já vem pedindo o ajuste na escala de trabalho há décadas, porém até hoje nada foi feito. Fora a questão da saúde mental e psicológica, existem estudos que apontam que uma jornada de trabalho exaustiva aumenta significativamente o número de acidentes no meio de trabalho. E não é à toa que os técnicos de enfermagem ocupam o topo dessa lista, de acordo com a Smart Lab Race, que é a relação anual de informação social. E a situação não é diferente também para os médicos, que apesar de sim terem um salário bem acima da média da população, possuem também uma carga de trabalho exaustiva, muitas vezes precisando até mesmo dormir no hospital. Conforme estudo feito pela Research Center, atualmente 7 entre 10 médicos apresentam sinais de depressão, sendo que pelo menos 26,7 deles têm o diagnóstico confirmado do problema. Esse é o cenário de apenas uma das categorias que mais sofrem com essa jornada exaustiva. De acordo com o mesmo levantamento, vendedores e varejistas que trabalham em lojas e supermercados são os mais contratados no regime da escala 6x1. Muitas vezes são os famosos caixas de grandes atacadões e redes, no qual, de acordo com um levantamento feito por esse site aqui, que constou 36 pessoas, tem um mísero salário de aproximadamente 1.412 por mês, que coincidentemente é o salário mínimo no nosso querido Brasil no ano de 2024. Algumas outras fontes divergem, com valores um pouco maiores e menores, mas nunca passando de R$2.000 para essa função de caixa de supermercado. Essa é a situação verdadeira de milhões de trabalhadores brasileiros, trabalhar 6 dias por semana para ganhar nem R$2.000, que geralmente estão trabalhando em multinacionais gigantes, como o McDonald's e Carrefour, que dominam seu setor do mercado e lucram literalmente bilhões por ano, nas custas de milhares de trabalhadores que mal ganham um salário mínimo, trabalhando 6 dias por semana, em um país onde a cesta básica em 2024 já passou dos R$700 na maior parte das capitais brasileiras e chegando próximo dos 800, ou seja, consumindo mais da metade do salário mínimo que muitos trabalhadores ganham. E vamos aqui esquecer a conta de luz, aluguel, água e todas as outras despesas básicas. Eu espero que daqui 20, 30, 50 anos a gente olhe para a discussão de hoje e veja o quão ridículo foram todas essas justificativas que estão sendo usadas para barrar mais esse avanço, e que ainda mais a gente consiga seguir em frente e acabar com essa escala absurda. Enxergue que acabar com ela é um avanço minúsculo da vida de muitos brasileiros, que ainda vão passar 5 dias por semana dentro de um pavilhão
pavilhão fechado, muitas vezes sem ver a luz do sol, com uniforme barato e rodeado de outros colegas que muitas vezes eles nem queriam ter conhecido. Apenas algumas horas a mais na sua humilde vida para conseguir aproveitar um pouco mais sua família, seus filhos, vendo filme ou simplesmente descansando um pouco mais. Lutar pelos nossos direitos sempre foi algo difícil, e por mais básicos que eles sejam, sempre haverá resistência de alguma parte e argumentos ridículos.